Sois bem-vindo ao canal do pastor e advogado João dos Santos. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios para o cristão em relação ao sacrifício do Calvário realizado por Jesus Cristo, nosso Senhor. O significado da crucificação de Cristo para os cristãos é assunto de extrema importância e que muitas vezes nós deixamos de lado esse grande significado do sacrifício da cruz de Cristo. Se não vejamos, as Escrituras afirmam que todos os homens pecaram e todos os homens foram destituídos da glória de Deus. E isto por causa dos nossos antepassados, dos nossos pais, no caso, a nação adâmica, cuja responsabilidade era de vigiar o paraíso e não deixar que o mal entrasse no paraíso. Porém, essa vigilância faltou e entrou-se a doutrina do mal no paraíso, convencendo ali os seus habitantes. Com isto, todos foram destituídos da glória de Deus com uma sentença, porque Deus já teria anunciado que a alma que pecasse, essa morreria. Não seria, porém, a morte física, mas a morte espiritual. Porque na linguagem judaica, quando se fala em morte, está se falando da separação do homem com Deus. Não é essa morte física. Essa morte física, Jesus o chamou de dormir. No caso de Lázaro, quando as irmãs de Lázaro encontrou com Jesus, falou que Lázaro estava morto. E Jesus falou: Lázaro dorme, eu vou despertá-lo do sono. Muito bem, é só para diferenciar a palavra morte do significado que Cristo falou, que Deus falou, e do significado que nós temos como morte, como sendo a morte física, que para Deus, aos cristãos, nessa morte física não é chamada de morte física, mas de dormir ou uma passagem da morte para a vida. Nós encontramos no Evangelho de João, Jesus falando que as pessoas que lhe seguem não morrerão, e ainda que esteja morto, viverá. Sem muitas delongas, eu preciso falar o seguinte: Jesus veio acabar com a morte para os cristãos. Isto é, morreu no nosso lugar. Ele foi crucificado para que nós não morrêssemos. Isso está fundamentado em todo o Novo Testamento. E nós vemos uma simbologia muito forte em Romanos capítulo 6, que ele diz que todos nós, quando aceitamos o cristianismo, é comparado como se nós voltássemos na cruz do Calvário e no momento que Cristo morreu, todos nós morremos juntamente com ele. Isto é, ele venceu a morte por nós. É tão tal que Jesus venceu a morte que ele desafiou: aonde está, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está, ó morte, a tua força? Então Jesus venceu na cruz do Calvário todo o poder da morte.
e ele desceu ao inferno, pegou a chave do inferno e levou todas as pessoas que estavam no inferno para o terceiro céu. Nós encontramos isso nas cartas do apóstolo Pedro. Todos que estavam mortos, e também o apóstolo Paulo falou isso no livro, nas cartas aos Efésios. Todos os mortos que morreram no dilúvio estavam em um lugar chamado cativeiro. E Jesus desceu lá, acabou com o cativeiro, tirou todas as pessoas que estavam no cativeiro e levou para o paraíso, que é o terceiro céu. Muito bem, é exatamente o lugar que Cristo falou para aquele homem que estava crucificado ao lado dele, que disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é, Jesus venceu a morte, ele não ficou morto. No momento que ele teve essa transição, que nós chamamos de morte física ali no Calvário, naquele mesmo momento, ele disse: hoje mesmo, testemunhou para o homem que estava crucificado junto com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Cristo venceu a morte por todos nós, os que cremos na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Para os que crêem na doutrina da ressurreição dos mortos. Eu não estou falando aqui para os que não creem na ressurreição dos mortos, para os que não creem na ressurreição. Isto é uma doutrina que Cristo veio trazer a esse universo. Porque antes, a doutrina que existia era da ressurreição, era da reencarnação dos mortos, ou da reencarnação das pessoas que eram desencarnadas. Cristo, porém, veio trazer uma nova doutrina, um novo ensinamento, e alcançar para si, para o seu reino, as pessoas que, na verdade, acreditam na sua doutrina, que é uma nova doutrina, que é um novo ensinamento, trazendo para nós um novo pensar e uma nova vivência espiritual, trazendo para nós a vitória sobre a cruz, sobre a morte e sobre o pecado. Portanto, aos cristãos não faz sentido ter medo da morte, porque Cristo venceu a morte por nós. Então disse ele: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê não morrerá jamais. Glorificado é o nome do Senhor. Pastor, mas para onde Cristo falou que esse povo iria? Ele falou que ao tocar da trombeta, quando ele descer nas nuvens, juntamente com todos os anjos tocarão a trombeta, e os que morrerem em Cristo, isto é, as pessoas que tiveram uma morte física, mas na data da sua morte, receberam a doutrina de Cristo, a doutrina da ressurreição dos mortos, disse ele, esses ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, e subirão e estarão para sempre com o Senhor. Então, a morte não existe para o cristão. A morte existirá sim para o homem natural, que diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O homem natural morrerá e ficará morto até o dia do juízo, até o dia do julgamento.
E disse Jesus que os cristãos não entrarão em juízo e nem entrarão em julgamento. Os cristãos entrarão nas bodas do Cordeiro, a grande festa de recepção dos salvos, aonde todos serão analisados e receberão galardão segundo as suas obras que praticaram na face da terra. E lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, afirma categoricamente que todas as nossas boas obras acompanharão. As boas obras não salvam, mas todos os salvos praticam boas obras, que é para galardão de vida. Então, Jesus ensinou essa nova doutrina, esse novo ensinamento, e foi para isto que ele veio à face da terra, para nos trazer essa novidade e essa segurança de vitória. Portanto, crê no Senhor Jesus, como disse o apóstolo Paulo, e será salvo tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.